Por que julgamos? Você já parou para pensar que nós, seres humanos, temos essa tendência natural de emitir julgamentos da hora que a gente acorda à hora que a gente dorme? Pois é. É verdade que, ultimamente, julgar ganhou uma conotação muito pejorativa, inclusive até virou piada na internet, né? Muita gente emite um julgamento e embaixo escreve assim, não julgo, mas, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a entender de alguma forma equivocada que o julgamento é uma coisa ruim. E na verdade não é. Pelo menos não o julgamento de cenários e situações, né? Agora, o julgamento de pessoas, sim, é desagradável, né? Mas a gente vai falar aqui um pouco nesse vídeo por que é que a gente julga, por que é que o nosso cérebro tem necessidade de julgar e como a gente adotar uma postura equilibrada, saudável e decente frente a essa nossa demanda real de julgamento que nós temos, todos os seres humanos nós temos, né? Então vamos lá, né? Por que é que a gente julga? A gente começa com essa pergunta e a resposta que os cientistas dão para essa questão é que o nosso cérebro ele é orientado o tempo todo a buscar padrões. Nosso cérebro é orientado a buscar padrões e conectar as coisas. E é nesse cenário que surge o julgamento, porque o julgamento nada mais é do que uma opinião formada sobre uma determinada superfície de coisas que é aquilo que a gente consegue ver. Por isso que às vezes o julgamento é mal interpretado, porque quando a gente emite uma opinião, vendo somente a superfície daquela situação, a gente não tem mais conhecimento e profundidade. Por isso, o julgamento, no geral, é equivocado. Mas o nosso cérebro, ele é organizado para fazer leituras de cenários, buscar padrões e interpretar situações buscando risco, ameaça ou favorabilidade. Se o cérebro julgar uma situação e encontrar risco ou ameaça, ele vai despertar na gente aquela velha conjunção de possibilidades, né, que é conhecida como lutar ou fugir. Então, por isso que o cérebro precisa julgar tudo o tempo todo, precisa analisar todas as situações o tempo todo. Por quê? Porque ele tem a função administrativa de preservar a nossa integridade. Então, ele tem que julgar o tempo inteiro se alguma aproximação sugere ameaça, se alguma situação é de risco eminente, se você está numa situação difícil e precisa se reorganizar. Então, o tempo inteiro o cérebro fica fazendo esse trabalho de buscar padrões ali e avaliar, né, se a reação despertada em você vai ser lutar ou fugir. Isso vem de lá desde, né, a evolução do ser humano, na perspectiva evolucionista, é claro, né? Segunda coisa importante, né, é que a gente julga para tomar decisões, né? Então a gente julga para tomar exatamente essa decisão, né? O que é que eu faço agora, né? A gente julga para ver, né, se essa decisão ela está associada a resultados esperados, né, possíveis resultados de uma ação ou atitude. Então, toda vez que a gente emite um julgamento de uma determinada situação, a gente está querendo decidir algo depois. E essa decisão que vem depois, ela é tomada com base na superfície de informações que nós temos, ou seja, no julgamento. O julgamento, muitas vezes, ele precisa buscar mais informações, mais profundidade, mais conhecimento para poder se solidificar, né? Por isso que é ruim você tomar uma atitude impensada, você emitir um julgamento de imediato, sem conhecer mais a fundo aquela situação que você está avaliando ali. Então, é muito importante, se você puder, sempre que puder, usar o tempo, né? Eu sempre digo, se você tiver tempo, use, né? Porque o tempo, ele traz essa profundidade, né? Que tira a gente da camada superficial do julgamento imediato e leva a gente para a compreensão da situação, né? Então, tem dois pesquisadores, né, o Moll e o Hodgson, é um nome difícil de dizer porque acho que ele é austríaco. Em 2002, eles fizeram um estudo e descobriram que as pessoas julgam para tomar decisões num mundo complexo, né? Ou seja, a gente vive num cenário tão complicado, tão cheio de ameaças, tão cheio de dificuldades, cheio de elementos ali das relações humanas, inclusive, que elas precisam desenvolver um modo simples de raciocinar, e eles chamam isso de julgamento. Esse modo simples de raciocinar é: a gente bate o olho numa situação, faz uma leitura rápida, busca referências de outras experiências que a gente viveu ali atrás, que tem similaridade ou não, e imediatamente aplica uma tarja na situação, né? E classifica, e com base nisso a gente toma decisão. Então, isso é um processo cerebral, né? Que eles descobriram que as pessoas fazem, porque elas precisavam desenvolver esse modo mais simples, né? De tomar decisões ali
com base numa estimativa, buscando decidir com base nas informações existentes e sempre acionando também referências, né, repertório, experiências anteriores para confirmar se o julgamento procede ou não, se ele tem fundamento ou não, né? E com base nessas experiências é que a gente costuma julgar se a situação é favorável ou desfavorável, se aquela informação que a gente recebeu é boa ou ruim, se ela traz ameaça ou se não traz, né? Outros fatores também que nós temos o julgamento, né, como uma parte da natureza humana, então não existe a pessoa que não julga. Todo mundo julga muita coisa e geralmente é ao mesmo tempo, né? Então, da hora que a gente acorda, a gente começa já a tomar decisões, portanto, começa a julgar, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar, a roupa que eu escolho naquele dia, porque eu tenho uma reunião importante, eu estou fazendo julgamentos, né? Preditivos, com base em estimativas, estou decidindo, estou analisando, estou buscando referências, né? Como será que as pessoas vão estar arrumadas para essa reunião que eu vou, né? E aí, isso também é um julgamento, porque é uma necessidade humana mesmo, é uma necessidade do nosso cérebro julgar, analisar, decidir, predizer. São funções cerebrais que a gente realmente precisa fazer e executar, porque são da natureza humana mesmo. Então, é uma necessidade cerebral. Muita gente não entende isso, né? O que acontece de ruim é quando a gente, ao invés de julgar a situação e os cenários, a gente começa a julgar as pessoas, né? Porque também julgamos as pessoas, né? Mas em relação ao julgamento das pessoas, a gente precisa ter mais cautela, porque a gente não conhece a história de vida da pessoa, né? Então é muito importante a gente não julgar com esse olhar fixo, né? Na figura humana que está ali do outro lado, mas pensar muito mais na situação. A gente também julga porque nós temos nossas inseguranças e problemas de autoestima às vezes, por isso a gente começa a julgar, né? Porque a gente tenta racionalizar. Isso é um processo da área da psicologia, do campo da psicologia, né? Que a gente começa a dizer assim, eu me dei mal, mas também eu não queria, né? Eu não queria mesmo, eu perdi, mas eu não queria mesmo. Então, um pouco desse tipo de reação que a gente tem, porque temos a tendência de julgar quando a gente está num cenário competitivo, né? Quando a gente está competindo por alguma coisa, e geralmente quando a gente perde ou quando a gente não se sai bem, esse julgamento alivia, né, o nosso sentimento de infelicidade, de inferioridade, ou mesmo estabelece uma avaliação e uma relação com o oponente. Então, esse ato de julgar num cenário competitivo, ele também está relacionado a essas duas coisas, né? Por que a gente julga, né? Como é que é a nossa autoimagem e também qual foi a situação, né? Se foi uma situação onde a gente perdeu ou ganhou, porque essa tendência de julgar alguma coisa num cenário competitivo, ela também é normal, porque tem a ver também com a capacidade de estabelecer uma relação de ganho ou perda com o seu oponente ali, ou com a pessoa com quem você estava disputando alguma coisa, né? É muito importante nesse cenário assim de julgar, a gente aceitar que o julgamento existe e que todos os seres humanos julgam muita coisa. A diferença tem ser humano que julga e fica calado e tem ser humano que julga e resolve falar besteira. Então, assim, quando você fizer seus julgamentos, procure guardá-los para si, a fim de que o seu cérebro encontre outras referências para consubstanciar ou confirmar o seu julgamento inicial, né? Então, a gente julga, mas a gente fica quietinho, né? A gente não fica falando toda hora, né? Então, tem aquela história, né, da festa no céu, todo mundo se arrumando para ir para a festa no céu, né? E aí o sapo chega pro jacaré e fala, olha, vai ter uma festa no céu, agora só pode entrar quem tem a boca pequenininha, né? Aí ele faz, coitadinho do sapo, né? Então é isso, é a gente pensar que o julgamento ele é natural, mas a gente não precisa externar, né? O julgamento de pessoas é muito ruim, mas o julgamento de situações e cenários ele é importante e necessário para a gente sobreviver. Afinal de contas, você só atravessa a rua depois que você julga se tem risco ou não, né? Você olha para um lado, olha para o outro, não vê nenhum carro, não tem nenhum raio, aí você, bom, é seguro. Então, isso também é um processo de julgamento, porque ele está baseado numa tomada de decisão ali também, que é necessária, né? E sempre, né, como dica final, aqui eu posso dizer, né, que a gente tem que tentar julgar as situações e não as pessoas, né? E ao mesmo tempo que a gente julga situações, a gente tentar julgar com tolerância, equilíbrio e respeito, buscando mais informações, mais repertório e sair da superfície rasa do julgamento imediato, buscando aprofundar, ter mais informação, ter mais subsídio, ter mais conhecimento para a gente poder fazer um julgamento equilibrado,
com bom senso e com tolerância e com respeito para, inclusive, a situação que a gente está tentando tomar uma decisão ali. Bom, o episódio de hoje foi sobre isso, sobre o julgamento. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém. Se você gostou também, deixa um comentário, deixa um like, apoia o canal. E também agradeço se você assinar e se você encaminhar esse vídeo também para outra pessoa que tiver interesse nesse tema. Até o próximo vídeo. Obrigada!